Amados irmãos e irmãs no Senhor, sejam todos saudados de coração, todos que estão ligados para essa proclamação da palavra, sejam saudados no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês, junto conosco, possam receber a mesma bênção que esperamos aqui. Deixe-me, antes da oração, ler um salmo, de Salmo 93, versículos 1 até 5. O Senhor é Rei, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se cingiu. O mundo está firme, não será abalado. Teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os rios levantaram, ó Senhor. Os rios levantaram seu ruído. Os rios levantaram seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Vamos orar juntos. Fiel Pai Celestial, louvor, honra e glória ao teu maravilhoso nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por ainda podermos nos reunir em liberdade e usar a oportunidade para estarmos debaixo da tua palavra. Senhor, abençoa-nos essa nossa tarde, concede-nos a tua revelação, o teu Espírito que nos guia em toda a verdade. Senhor, mantenha tuas mãos protetoras sobre todos nós e tenha misericórdia de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por tua bênção, por tua preparação que podemos experimentar hoje. Nós louvamos e glorificamos por isso o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. O Senhor queira nos abençoar a todos. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo grande privilégio de podermos estar aqui novamente. Todas as vezes é graça e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Eu, somente há poucos minutos, cheguei aqui ao pátio, percorri uma distância de mais de 600 quilômetros, todavia de avião, para o alívio de vocês. E sou de fato muito, muito grato ao Senhor por podermos estar assim reunidos. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minhas condolências ao nosso amado irmão Schmidt e toda a sua família. Foi assim quando há pouco tivemos visita dos seus dois irmãos, depois vieram outros parentes e conhecidos, e hoje novamente me veio o pensamento, Deus no Antigo Testamento, ele deixou um José preceder para que os outros, então, depois tivessem pão em tempos de fome. Nós sabemos que Deus queria enviar uma fome à terra, uma fome não de água e pão, mas uma fome da sua palavra. E nós talvez ainda não tenhamos o poder de Deus, não tenhamos todos os sinais milagres,
talvez não tenhamos todos os dons, tudo isso pode estar certo, mas uma coisa Deus já nos concedeu, isto é a sua santa palavra. E não somente a sua palavra como letra, mas vivificada pelo Espírito, revelada como foi anunciada aos profetas e apóstolos no original. E assim, também eu gostaria de desejar as boas-vindas de coração e saudá-los no nosso meio, quer que estejam aqui de visita ou que fiquem aqui. Nós queremos que todos, de fato, se sintam bem. E vocês sabem, mesmo no mesmo país, na mesma direção de fé, cada congregação local é um pouco diferente. Ela pode ser semelhante, mas assim copiar exatamente não pode fazer nada. E isso também não é necessário, pois o Espírito de Deus deve sempre agir de forma nova, falar conosco, e Deus deve chegar ao seu direito. Nós pedimos por uma coisa a todos que nos visitam: quando vocês estiverem aqui, sintam-se bem, mesmo se as coisas não sejam assim, ou não sejam assim como vocês estão acostumados, simplesmente aceitem e agradeçam a Deus. Ele fará tudo bem. Se eu quisesse me deter em tudo aquilo que eu vejo e ouço na terra, antes de pregar, então eu poderia ir embora imediatamente. Isso não se pode fazer. Não se pode fazer isso. A proclamação da palavra é tão importante, é importante demais para que nos detenhamos em pequenas coisas. E às vezes temos um talento especial que nós tornamos as pequenas coisas muito grandes e coisas grandes muito, muito pequenas, ou talvez fazemos desaparecê-las. Então, a aflição se torna ainda maior. Não. Nós pedimos a vocês, de fato, onde conosco ainda não chegou ao ponto como com vocês, então pedimos que vocês orem para que chegue a esse ponto. E onde pudermos servi-los, também queremos fazê-lo. Nós queremos, de fato, servir uns aos outros no amor divino, até que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, como está escrito em Efésios, capítulo 4. E se tivermos essa mentalidade em nós, essa é a mente de Jesus Cristo, então não teremos dificuldade em ignorar certas coisas e colocar o essencial ao castiçal. Eu li uma carta, eu não sei se as pessoas estão aqui nessa noite, em todo caso. Esse irmão lamentou em sua carta que devemos, nesse lugar aqui, falar especificamente sobre as vestes das irmãs, que elas devem ser vestidas decentemente e que também devemos insistir que, de acordo com a Escritura, elas tenham cabelos longos. Tudo isso está correto. Então, ele deixa cair o martelo e diz: por quê? E diz: por que não se enfatiza também uma vez como a mulher deve ser com o seu marido? Porque isso não é ressaltado, então vieram mais algumas coisas. Sim, pode de fato ser que talvez não tenhamos levado em consideração uma coisa ou outra assim da maneira como Deus gostaria. Então nós estamos abertos diante do Senhor. E quem tiver apenas uma sugestão e quiser algo e contribuir com algo, alguns dias atrás até eu li na minha Bíblia que as irmãs mais velhas
devem ser boas ensinadoras. Ou, professor, vocês já leram isso? Elas devem ensinar as irmãs mais jovens como amar e tratar seus maridos. Vocês já leram isso? Isso foi impressionante. Está escrito: não permito que as mulheres ensinem. Naturalmente, não aqui na frente, mas em casa, elas podem, pela experiência que tem, dizer às irmãs mais jovens: ouçam aqui. Se você quer ver dias bons, então faça assim, assim. Então você passará bem. Então seu marido terá alegria, assim por diante. Sim, as irmãs podem também ensinar. Ou seja, as mais velhas podem ensinar as mais jovens como devem fazer tudo corretamente. Não somente aqui, mas também lá onde é apropriado, onde for necessário. Nesse contexto, quando eu li a carta, tinha 2 páginas datilografadas e estava escrito de forma elegante. E então eu tive que me lembrar, de fato, na palavra, onde está, vocês sabem, que as mulheres não se devem adornar exteriormente, mas interiormente, com o espírito manso e silencioso, que é precioso diante de Deus. Isso está escrito. A vossa adorno não seja exterior, mas interior, adornando-vos secretamente com uma natureza tranquila e gentil, como é agradável a Deus. Se já nos reunimos aqui, então certamente também para nos examinarmos diante de Deus, para ver como estamos. Creio em mim. Quanto mais tempo passa, mais eu me coloco diante do Senhor. E parece como se não houvesse saída mais. Nós precisamos nos entregar total e plenamente a Deus. O pleno Evangelho tem que receber uma confirmação plena. Se anunciamos o mesmo Jesus Cristo que Paulo proclamou, então ele deve fazer o mesmo, como ele fez naquela época. Se pregamos o mesmo Evangelho, então Deus deve confirmá-lo. Eu não sei como vocês se sentem com isso, mas eu penso que chegou o tempo onde não podemos mais continuar assim. Também ontem eu pensei sobre minha boa sugestão de criar estações de rádio, programas de televisão, etc. Mas quando ficamos realmente silenciosos, totalmente silenciosos diante do Senhor, então uma voz suave diz: quando Deus começar a fazer algo, então tudo mais se resolverá por si mesmo e não precisaremos mais nada. O que nós precisamos é que Deus esteja conosco e confirme a sua palavra. Eu gostaria de agradecer ao meu amado irmão Steinke, que tem um especial no meu coração, e toda a sua família, todos vocês. Vocês sabem que meu pai se tornou crente na Rússia, partiu como incrédulo para a Primeira Guerra Mundial e voltou como crente. Eu ouvi muitas vezes o seu testemunho e eu tenho uma relação especial com a Europa Oriental, Europa do Leste. Eu amei, estimei e respeitei profundamente meu pai. 4 meus irmãos estão aqui hoje e todos nós sabemos o que Deus nos deu com os nossos pais. Mas especialmente porque provavelmente ele teve lá sua vivência com Deus. Então, por isso, o leste europeu está muito, muito presente no meu coração. E o que eu digo, isso eu penso assim mesmo. Nosso amado irmão nos perguntou se cremos que quem é batizado no Espírito fala em línguas, e nós respondemos com isso sem hesitação, com um sim muito claro. Eu não posso responder de outra forma, a não ser como a Escritura nos ensina. Isso não é possível.
só se pode dizer o que a palavra de Deus diz. Quem diz outra coisa não fala aquilo que Deus disse. E surgiu com isso, em ligação com isso, um grande anseio no meu coração, que não gastássemos hora para discutir como e o que. Eu desejaria que Deus pudesse usar nossos irmãos, que o Espírito de Deus viesse sobre nós e que fôssemos realmente preenchidos, que toda discussão, todo debate se tornasse desnecessário e que todos nós, cheios do Espírito, pudéssemos louvar e glorificar ao Senhor. Vocês sabem, nós temos tanta teoria e depois perguntamos o que Deus procura. Deus procura a prática. Quem se lembra do acontecimento que o irmão Branham mencionou? Havia um homem lá que havia escrito um livro inteiro sobre os dons do Espírito, e quando ele terminou, ele foi com isso ao irmão Branham e quis que ele explicasse como as coisas funcionam. E irmão Branham então pergunta a ele: mas você escreveu um livro inteiro sobre isso, como isso tudo deve ser, e agora você pergunta para mim como isso funciona? Sim, disse ele, eu escrevi sobre todos os 9 dons do Espírito, mas eu mesmo não tenho nenhum. E de que adianta isso? Isso não adianta nada. O livro pode, sim, sem ter sido lido, deixado de lado. Não, Deus quer nos levar a ter uma abundância dos dons do Espírito, a sermos renovados interiormente, que vinho novo em odres novos venha, que não velho homem seja envaidecido e pense que pode fazer algo por si mesmo. Tem que chegar ao ponto que não nós tenhamos o Espírito, mas que o Espírito nos tenha. E que o Espírito possa agir como Ele quer, por quem Ele quiser e quando Ele quiser. Temos que chegar a esse ponto, e para isso é necessário que, de fato, nós temos morrido para nós mesmos. Não queremos fazer mais nada. Vocês sabem precisamente, quando o Espírito de Deus age, Ele usa vasos humanos, mas ai daquele, se alguém então toma os dons em suas mãos e faz algo com eles. Significa expressamente que são dons do Espírito. O Espírito, Ele reparte como Ele quer, e a pessoa que deseja ser usada por Deus deve ter abandonado todo o próprio querer e todo o próprio pensar. Não pode haver mais um planejamento próprio, mas como o Espírito inspira e revela, assim deve então estar certo. Como já disse, muitas coisas me movem, que Deus realmente possa chegar ao seu direito. Em seguida, a carta, quando eu li, com certeza, eu penso sobre tudo isso. Não há nenhuma indicação que eu não leve a sério. Temos que fazer assim. A eternidade é muito longa. Também o pensamento me veio. Muitos falaram com apreço sobre isso e me ligaram e escreveram o que essa última brochura, o retorno de Cristo, significa e como certas coisas se tornaram claras para eles. E então me veio uma dor muito profunda quando penso, meu Senhor, se Tu viesses hoje, quem realmente subiria contigo? Não apenas que escrevamos, preguemos ou ensinemos, mas que nós possamos vivenciar as coisas que são necessárias para sermos levados para cima, arrebatados, quando chegar a hora.
A força de Deus, o poder de Deus tem que estar antes em nós, para que, de fato, possa vivificar nossos corpos mortais. Por isso diz a Santa Escritura, se o poder daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habitar em vossos corpos mortais, então Ele os vivificará pelo poder que habita em vós. Sim, esse é o poder do Espírito Santo. Por isso, devemos nos estender para vivenciar essas coisas pessoalmente. Imaginem, tivéssemos aqui nesse lugar explicado tudo biblicamente, ficássemos sentados ficar sentados para trás nas cadeiras quando o Senhor viesse. Isso, ninguém pode querer que tenha um coração de pastor e que carrega responsabilidade perante o Senhor e que está ciente de que ele terá que prestar contas naquele dia. Nesse lugar, nós todos temos que empenhar toda a seriedade e diligência para vivenciar a Deus biblicamente. Uma verdadeira conversão bíblica, uma renovação, um novo nascimento, um batismo no Espírito, um selamento com o Espírito Santo, que cada um receba verdadeiramente o testemunho de que é um filho de Deus, que foi aceito pelo Senhor, recebeu o perdão de toda a culpa. Eu já disse aqui uma vez, mas o irmão Russo e eu vivenciamos isso faz 2 anos atrás, o tempo passa tão rápido, mas uma preciosa irmã, já idosa, estava aqui morrendo no hospital municipal, no leito de morte, e tinha ouvido muitos anos a palavra de Deus. E então, no seu leito de morte, ela disse, eu não sei se Deus me perdoou. E você pode se lembrar? E vocês podem imaginar o que isso significa? Amados, vamos buscar aqui nesse lugar para vivenciar a Deus. Deus está presente. Ele age por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, na multidão comprada pelo sangue. Mas nós temos que tomá-lo na sua palavra e nós temos que ter nossas vivências pessoais com o Senhor. Caso contrário, apenas cantaremos e ouviremos, sem ter parte nisso. Como dito, eu não tenho uma palavra especial para essa noite, estava somente no meu coração que nós fizéssemos uma introspecção, que olhássemos para nós mesmos. Isso também queria dizer, a comparação não é totalmente adequada, mas sempre ouvimos dizer que ainda não estamos lá onde deveríamos estar. Eu sei, uma vez eu preguei na Iugoslávia e lá as pessoas também olhavam para a aparência. E a esposa do pregador veio até mim e disse, irmão Frank, você precisa tirar o anel do dedo, porque você é um escândalo para nós. E eu pensei comigo mesmo, nada mais fácil que isso. Eu fiz isso para não ser um escândalo. Mas eu estou só mencionando isso por um motivo. É realmente possível que olhemos para coisas externas, mas o reino de Deus não vem com gestos externos. Tem que estar dentro de nós, não há outra maneira. Se alguém tem um anel, não, um tem, o outro não tem, um usa e o outro não. E isso continua assim. Eu preguei na Grécia e eu não sei sequer como cheguei a isso, de qualquer forma, eu cruzei um pé sobre o outro, sim, e antes que eu percebesse, veio também de novo, estranho, veio a esposa do pregador e veio lá a irmã e disse, isso conosco não pode ser assim, isso não pode ser feito aqui no culto. Bom, então coloquei as pernas uma do lado da outra, como se faz no andar, por exemplo, e assim por diante. Mas eu menciono isso aqui somente para dizer
quão fácil olhamos para coisas externas. Isso não é suficiente. Nós temos que deixar o Espírito de Deus agir. Eu não sei como é a situação com nossos amados irmãos e irmãs na União Soviética em relação ao tema cabelo comprido, mas nós realmente, de coração, lemos isso com muito detalhe nas diferentes traduções e idiomas. A Bíblia diz muito claramente que o cabelo comprido é dado à mulher como cobertura. Eu não posso dizer de outra forma. Um versículo diz que a mulher deve orar, não sempre, somente para orar e para no profetizar. Assim está escrito. Quando uma mulher ora ou profetiza, devo ler? Muito bem. Muito obrigado, irmão Russo. O irmão Russo acabou de dizer, leia a palavra. Então eu farei. Não há nada melhor do que ler as Santas Escrituras assim como elas estão. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibam que Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, ouçam, ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? Cristo. Desonra, sim, a sua cabeça. Toda mulher, por outro lado, e agora vem, ouçam atentamente, que com o rosto, assim, cobertura, descoberto, que com cabeça descoberta, melhor dizendo, cabeça descoberta, ora ou profetiza, não canta, ou se ouve a pregação, mas ora ou profetiza. Desonra, através disso, a sua cabeça. E quem é a cabeça? O homem. Por isso, coloca em pé de igualdade com uma mulher que foi rapada. Ouçam, por favor, com atenção, porque está escrito rapada, ou raspada. Raspada. Porque se trata do cabelo. Amém. Porque se trata do cabelo. Quando me corto o cabelo, eu não preciso, já estou rapado, mas por natureza, mas como se trata aqui, como está escrito, caso contrário, se assemelha com uma tosquiada ou raspada. Porque se uma mulher não se cobre, então não se vê, também pode deixar cortar o cabelo. Mas o que ela então quer o cabelo se ela não usa? Mas aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Alguém na Sicília prestou muita atenção e realmente disse como é feito no Oriente, e vocês podem crer ou não, rapidamente surgiram irmãs que de repente soltaram seus cabelos e se cobriram com o próprio cabelo, como é feito no Oriente, e isso causou grande aflição. Mas assim está escrito, pois se uma mulher não se cobrir, então que corte também o cabelo. Mas se é vergonhoso para uma mulher cortar o cabelo, cortar curto o cabelo, rapar a cabeça, então que se cubra. O homem, por outro lado, ele não pode cobrir a cabeça. O que é a cabeça? Quem sabe o que é a cabeça? Quando João foi decapitado, o que lhe foi tirado? Somente aqui ou aqui? Até que ponto vai a cabeça? Até que lugar vai a cabeça? Exatamente assim. Assim vai a cabeça, até aqui. Por isso está escrito aqui, o homem, por outro lado, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem e o reflexo de Deus. Certo seria assim na oração, que o homem não voltasse o rosto para o chão, mas olhasse para Deus
A mulher, por outro lado, deveria fazer o contrário. Mas aqui, por exemplo, não vamos levar isso assim tão a sério aqui, somente para que possamos digerir isso assim. O homem, por outro lado, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e o reflexo de Deus. A mulher, porém, é o reflexo do homem. O homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por isso, a mulher deve usar um sinal de autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. Uma palavra muito clara. Sinal de domínio, melhor dizendo, sobre a cabeça. Mas, versículo 11 agora, depois versículo 14 e 15. De outra forma, nem a mulher está separada de forma especial do homem, nem o homem está separado de forma especial do Senhor. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce pela mulher, mas tudo provém de Deus. Agora vem os 2 ou 3 versículos. Julguem por vocês mesmos. É conveniente que uma mulher ore a Deus sem estar coberta e já não ensina o seu próprio instinto que se um homem tem cabelos compridos, isso é uma vergonha para ele? Enquanto que para uma mulher ter cabelos longos é uma honra, pois os cabelos longos lhes são dados como véu. Assim diz o Senhor em sua palavra, e somente assim podemos dizer: se o homem usa cabelo comprido, é uma vergonha. Se uma mulher usa cabelos longos, é uma honra, pois os cabelos longos lhes são dados como cobertura. Imaginem se aqui houvesse uma hora de oração e nós nos ajoelharíamos e fôssemos orar, e homens tivessem cabelos compridos como os Beatles, então os cabelos cairiam e eles estariam cobertos. Eu já disse isso aqui. A palavra cabeça é clara e coberta também. Creia em mim, assim está escrito no texto original. As mulheres deixavam seus cabelos longos soltos durante a oração e estavam cobertas, sim. Suas cabeças e rosto estavam cobertos por seus próprios cabelos. Assim como os pés para andar, os olhos para ver, as mãos para fazer, assim o cabelo comprido da mulher foi dado como véu, como cobertura. E Paulo, que leva o assunto muito a sério, disse: se não se cobre com ele, então podem cortá-lo. Para que precisam ainda? Se não preciso, para que tem ainda, né? Se você não quer mais usar os pés, então põe no bolso, né? E assim a coisa é. Mas, como foi dito, nós aqui nesse lugar, e eu quero dizer isso com todo o amor e clareza em cada ponto, por mais sério e bíblico que seja, não há aqui basicamente nenhuma obrigação. Não há aqui uma ditadura. Pelo contrário, eu vi muitas vezes que minha esposa, em reuniões, usou um lenço de cabeça nas reuniões, né, por respeito àquelas que usavam. Eu passei por isso algumas vezes e aconselhei-a a usar um lenço na cabeça, porque a congregação em que eu pregava também ensinava isso. E se for esse o caso, então eu seria um tolo se eu estragasse uma coisa só para talvez destacar um ponto. Isso não é possível. Nesse caso, é preciso primeiro ganhar a confiança das pessoas, e há tanta coisa na palavra de Deus que pode ser pregada sem
que tenhamos que necessariamente destacar certos pontos sobre os quais hajam opiniões diferentes, tornando assim o ambiente insuportável. Portanto, isso não é necessário. Se eu prego em todo mundo, então eu não prego sobre 1 Coríntios 11, mas quando aqui se trata da congregação local, então isso é diferente. Então nós temos que dizer as coisas assim como estão escritas. E talvez também isso para orientação não se pode assim expressar suficientemente claro nessas questões. Eu atentei especialmente como é feito, ou como foi feito na congregação do irmão Branham, e também na oração, na Santa Ceia, no lava-pés e tudo mais. Assim, durante o tempo de vida do irmão Branham, com intenção, eu prestei atenção como as coisas foram feitas. E, preciosas irmãs, essa responsabilidade ele arcará perante Deus. Nenhuma das irmãs deixou o cabelo solto em algum lugar para cobrir o rosto. Algumas o tinham solto, outras enrolado, outras ainda assim tinham coque. Alguns usavam o chapéu, sim, a maioria lá usa chapéu. Isso é o costume americano, que todos os domingos, ou se tem 4 domingos no mês, a mulher então tem 4 chapéus. Se o mês tem 5 domingos, ela tem 5 chapéus, para que em cada domingo diferente possa usar um chapéu diferente, para que, sabe, que não seja sempre o mesmo. Mas nenhuma delas, na oração, cobriu o rosto com cabelos soltos. E é por isso que eu peço que não introduzamos isso aqui. No máximo poderia ser, eu tenho que deixar assim aberto, no máximo poderia ser que, de fato, quando tivermos, uma vez, horas de oração extras, onde irmãs que percebem que vão exercer dons do Espírito, que Deus lhes coloque no coração, como está escrito aqui, ao orar ou ao profetizar. Portanto, se forem reuniões especiais, nas quais o Espírito de Deus atua, e também as irmãs exercem dons do Espírito, então pode ser que o Senhor coloque isso nos seus corações. Mas, por favor, não copiar uma da outra e esperar até que realmente chegue a esse ponto, para que não façamos aqui nenhuma confusão. Vocês sabem, o inimigo está sempre, sempre presente em algum lugar, fazer algo sobre o qual então é debatido, é falado, e a bênção então se vai. Tem que chegar ao ponto em que o inimigo não consiga mais nos roubar a bênção, mas que cada um esteja assim no Espírito de Deus e seja guiado pelo Espírito de Deus para que tudo corra em ordem. E então também nós constataremos isso. O que se tornou grande para mim nos últimos tempos, nós mesmos aqui passamos por muitas coisas, e eu creio que desde 1906 e 2009, quando o movimento pentecostal chegou a esse país, não houve nenhum outro caso como esse que nós vivenciamos aqui de 76 a 79, mas é conhecido que também, então, quando o Espírito de Deus está agindo, de repente, outros espíritos entram em ação e, então, naturalmente, tudo fracassa e despedaça no chão. Uma coisa se tornou muito, muito grande para mim. Talvez ainda passamos por isso em uma aula bíblica. Quais dons são usados por Deus e para quê? E eu penso na palavra, talvez eu deva lê-la para vocês, para que vocês não fiquem de alguma forma curiosos, mas está aqui de fato, ou é listado aqui, para que certos dons são usados.
o tempo hoje passou rápido. Na verdade, deveríamos ter orado muito seriamente. 1 Coríntios 14, versículo 21 e os seguintes. Está escrito na lei, por meio de homens de língua estrangeira, pelos lábios de estrangeiros, falarei a esse povo. E mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. E ouça o que está escrito aqui no versículo 22. Portanto, o falar em línguas não é um sinal para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, o discurso profético, por outro lado, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Eu creio que devo ler isso mais uma vez. Portanto, o falar em línguas é um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. O falar profético, por outro lado, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Também isto é muito, muito importante. E vocês podem ler depois um pouco mais. No versículo 24 está escrito, também já no versículo 23, portanto, se toda a congregação se reunisse em algum lugar e todos falassem em línguas, e então entrassem leigos ou incrédulos, não diriam eles que vocês estão fora de si? Se, por outro lado, todos falassem profeticamente, e então um incrédulo ou um leigo se juntasse, então todos falariam a sua consciência e ele se sentiria julgado por todos. Quem? O incrédulo. E os seus pensamentos se tornariam evidentes, os pensamentos secretos do incrédulo. Versículo 25. Os pensamentos secretos de seu coração serão revelados, e assim ele cairá com o rosto em terra e adorará a Deus, confessando abertamente que Deus realmente está em vós. Nós, talvez, devêssemos nos propor justamente esses 3 capítulos aqui, primeira, talvez 11 também, podemos acrescentar, e 12, 13, 14, ler assim com atenção, corretamente, para de forma uniforme compreender pelo Espírito de Deus o que Deus deseja. E eu repito isso com sinceridade, coração sincero, ligado com um profundo anseio. Que Deus nos revele nesse lugar tudo o que ainda não sabemos, nos mostre tudo o que ainda não vemos, esclareça tudo o que ainda não sabemos, ou claro, não vemos, assim por diante. Isso que eu penso assim mesmo. Eu não creio que possa haver alguém aqui que por si mesmo pense saber tudo e ser o conselho secreto de Deus. Não. Nós estamos ainda na escola de Deus. O conhecimento é obra parcial. E todos nós queremos contribuir com nossa parte para que Deus nos conduza à perfeição. Pensem nisso. As revelações que o irmão Branham teve, o que havia nelas? Foi alguém lá desmascarado? Não. Foi-lhe revelado o que Deus lhe mostrou e tudo estava 100% correto. Que assim, o que Deus faz possa no nosso meio ser uma bênção, acontecer como bênção para todos. Nós precisamos nos diferenciar de todos os outros se realmente somos a congregação de Jesus Cristo. E se realmente temos o evangelho original e genuíno, sem falsificações, que o Senhor confirme o evangelho de Jesus Cristo como Ele fez naquela época. Quantos anseiam por isso? Quantos creem que Deus deseja fazer isso? Que isso implica e traz consigo a restauração
que sem isso sequer é possível, mas isso é a necessidade da hora. E nós queremos que Deus nos encurralou de tal forma por meio de muitas lições amargas. Às vezes, realmente bebemos o cálice até o fim e muitas vezes teriam dito: Senhor, se quiseres, afasta esse cálice de mim ou deixa passar ao lado de mim. Mas Deus sabe porque tivemos que passar por certas coisas, das quais outros foram absolutamente poupados. E eles voam por cima das alturas e talvez possam olhar para nós com desprezo. Olhar de cima para baixo com desprezo. Uma coisa nós podemos dizer: nosso Deus esteve conosco e estará conosco. Ele nos ensinou com tanta misericórdia até o dia de hoje. E o bom é que, na verdade, não temos nenhuma doutrina como obrigação de uma confissão de fé, mas podemos simplesmente crer como dizem as Escrituras. Eu gostaria apenas de concluir com as palavras que o irmão Schmidt leu, e eu espero sinceramente, amados irmãos e irmãs, eu espero sinceramente que haja bálsamo e óleo em cada palavra de Deus que é lida aqui e trazida por nossos lábios. Ninguém está aqui que saiba melhor do que os outros. Apenas com referência diante de Deus, nós lemos que diz as Santas Escrituras. O irmão Schmidt leu do Salmo 119, e está aqui nos versículos 15 e 16, está escrito: meditarei nos teus mandamentos e observarei os teus caminhos. Tenho prazer nos teus estatutos e não esquecerei as tuas palavras. Então, deixe-me acrescentar ainda os versículos. Faz o bem ao teu servo, para que eu permaneça vivo, e seguirei as tuas palavras. Abre os meus olhos para que eu veja claramente, ou reconheça claramente as maravilhas da tua lei. Sou apenas um visitante na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Nós percebemos com que profundo anseio esses homens de Deus clamaram e invocaram o Senhor. O mesmo nós fazemos nesse tempo. A vinda do Senhor está próxima. O chamado é passado. Preparai-vos para encontrar o noivo. Eis que o noivo vem. Deus possa nos ajudar de verdade, irmãos e irmãs. Uma coisa digo a vocês, e por isso eu vos peço: não deixem a palavra passar ao largo de vocês. Quando for hora de orar, então vamos todos orar. A Santa Escritura diz: eles levantaram a voz unanimemente. Vocês podem ler isso na carta aos Romanos, nos Atos dos Apóstolos. A oração em fila indiana, um após outro, só surgiu quando tudo se esfriou e não se sabia quem deveria orar em seguida. Eles levantaram unanimemente sua voz. Então, quando a oração comum cessava, então era comum que o Espírito de Deus começasse a agir. Nós queremos esperar até que seja ordenado como agrada a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar a todos. Eu não sei como você se sente. Eu estou totalmente revolvido, totalmente. Eu quero que Deus chegue ao seu direito. Eu não quero mais nada. Somente quero que Deus chegue ao seu direito. Eu digo no máximo: Senhor, o que Tu queres que eu deva fazer? Que a vontade de Deus se faça em nós, conosco e por meio de nós. Vamos colocar acima de tudo o amor de Deus, que não causa sofrimento ao outro, não fere, mas tudo suporta,
tudo tolera e assim por diante. Que o vínculo do amor divino nos una a todos de forma íntima e sincera de coração. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra, que em todos os pontos brilha intensamente no meio das trevas, que fala uma palavra com clareza onde não há clareza, que ordena as coisas como tu as ordenaste, como tu queiras seja ordenado. Amado Senhor, nós estamos aqui reunidos diante da tua face e queremos que tu chegues ao teu direito. Grande Deus, nós sentimos que tu estás próximo. Ó Espírito do Senhor, venha e sopre e ruja, não permaneça longe. Amado Salvador, conceda conversões, renovações, novos nascimentos, concede batismos do Espírito, concede selamento, distribua dons, poderes e ministérios. Equipa-nos, ó Senhor, deixa que tudo seja restaurado para a honra do teu nome, como foi no início, assim seja no fim. Conceda-nos um coração ou uma mente unida diante da tua face, a saber, a mente de Jesus Cristo, para fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Amado Senhor, pois tal mente estava em ti, não a minha, mas a tua vontade seja feita. No rolo do livro está escrito a meu respeito: para fazer a tua vontade eu vim, e para fazer a tua vontade é o meu prazer. Amado Senhor, aqui estamos diante da tua santa face. Eu peço-te de coração que tu tires esse freio de nós, para que possamos nos elevar na fé, na oração, no Espírito. Amado Senhor, tu nos fizeste bem, tu nos abençoaste, tu nos levaste por tudo, tu fizeste grandes coisas por nós. Nós te louvamos por isso. Nada de mal tu nos fizeste até o dia de hoje. Só coisas boas e mais ainda boas. Louvado seja o teu nome. Mais uma vez te pedimos, ó Senhor, sinta-se bem no nosso meio. Permita-nos ter reuniões nas quais tu chegas ao teu direito. Abençoe meu amado irmão Russ. Abençoe nosso amado irmão Schmidt. Abençoe todos os nossos irmãos, também aqueles que chegaram novos recentemente, para que se sintam bem no nosso meio. Utiliza tu a todos, cada um como te agradar. Amado Senhor, nós nos consagramos a ti, para a glória do teu nome. Em breve, tu completarás a tua obra. Louvado e glorificado seja o teu santo nome, também por esta noite. Aleluia. Aleluia. Juntos gloriamos o poder do teu sangue e o poder da tua palavra e o poder do teu Espírito. Amado Senhor, aqui estamos nós, o povo do teu pasto, o rebanho da tua mão. Nós te reconhecemos a ti como Deus vivo e tu nos reconheceste. Louvado e glorificado sejas tu agora e eternamente. Aleluia. Amém.